Eu sou o Dr. Benedito Scarance, sou médico pediatra há mais de 40 anos. Tenho uma vasta experiência no cuidado de crianças e adolescentes. Hoje eu vou falar de um assunto que preocupa muito os pais, que é a questão da febre. Principalmente crianças pequenas, né, as crianças menores, os pais ficam muito assustados. Então hoje eu vou falar sobre esse assunto, vou dar aqui 3 dicas para você. Primeiro, por que os pais ficam tão preocupados com a febre? O que a febre ocasiona esse fantasma na cabeça dos pais? É porque os pais sabem, todo mundo sabe, que existe a possibilidade da convulsão com a febre, né? Convulsão ocasionada pela febre. Mas, na verdade, não é propriamente a febre que ocasiona. Essas crianças têm uma alteração que se chama convulsão febril. A convulsão febril ela é uma imaturidade cerebral da criança, de algumas crianças. Em geral, o fator mais importante é o fator genético. Essas famílias, ou o pai, ou a mãe, ou parentes próximos, podem ter tidos. Isso talvez você possa ter como uma indicação. Quem não tem ninguém na família com esse tipo de problema, dificilmente a criança vai apresentar essa alteração que é a convulsão febril. O que acontece com a criança quando tem febre, nessa alteração chamada convulsão febril? Não depende da altura da febre, isso se sabe. Então essa ideia de: a criança está com 40 graus, doutor, puxa vida, vai ter convulsão", não é isso. O principal fator para uma febre ocasionar convulsão numa criança com essa tendência chamada convulsão febril, né, ou hoje em dia o termo técnico correto, crise febril, é que seja rápido a alteração da temperatura. Então não é tão importante que a criança tenha uma febre alta, já está 2 horas com febre alta. Não é isso que vai alterar a criança que tenha convulsão febril, né, que tem essa tendência. É se ela passou de uma temperatura, por exemplo, 37 graus para 37,8 com muita velocidade. Aí, esse dispara esse problema no cérebro da criança. Então, é uma situação quase imperceptível. E, como eu falei, são somente essas crianças com essa tendência que têm chance de ter. E mesmo essas crianças, elas não vão ter sempre, né? Eu conheço muitas crianças, tenho filhos, netos, então eu acompanhei muito essa situação na minha vida profissional e até pessoal. É claro, eu sei, como pai, como avô, isso gera realmente essa ansiedade. Quando a criança tem a convulsão, é uma situação desesperadora. A família fica sem saber o que fazer. Obviamente, a primeira coisa é tentar diminuir a febre, então dar algum remédio de imediato, o mais rapidamente possível, um supositório, ou então pingar as gotas de pirona ou paracetamol, né, os remédios normalmente utilizados na sua casa para diminuir a febre. Embrulhar ela num pano com água, não pôr álcool, somente água, água fria. Enrola ela num pano, numa toalha, num lençol com ar molhado com ar e correr para urgência, né. Isso que você vai fazer na hora, mas eu sei que isso é uma situação desesperadora, a gente nem pensa na hora. Porém, essa situação, como eu falei, é específico de algumas crianças que têm essa tendência chamada convulsão febril ou crise febril, o nome técnico atual, mas não é que ela vai ter toda vez não, não é? Essa é outra ansiedade. "Ah, nossa, agora eu vivi isso como pai, sei que o meu filho viveu como pai. Ah, agora meu filho tem convulsão febril, ele vai ter febre, vai ter convulsão", não é assim, né. O que se sabe é que essas convulsões, elas ocorrem dos 6 meses aos 6 anos, são mais frequentes quanto mais nova a criança é, né, e com o tempo vai diminuindo. Pouquíssimas crianças
tem mais convulsões. A maioria vai ter uma convulsão desse tipo na vida, né. Por quê? Porque elas não têm a epilepsia, elas não têm a doença convulsiva, né, que é chamada de epilepsia. Eles têm essa tendência que é um problema de amadurecimento, então depende do amadurecimento cerebral, né. Isso não dá para a gente saber, por isso, claro, essas crianças têm que ser acompanhadas pelos pediatras, pelos neuropediatras. Em geral, elas não serão medicadas, já houve uma época em que elas tomavam remédio anticonvulsivantes, mas hoje em dia não. Hoje em dia, realmente, elas são mais observadas, mais acompanhadas, porque hoje se sabe que a maioria vai ter uma só, né. Meu filho, por exemplo, tomou anos, Gardenal, que é um remédio que altera o comportamento da criança. Depois trocou para o ácido valproico, que hoje é o mais utilizado. Mas, se ele vai ter uma só, né, é bobagem. Então, hoje a tendência dos neuropediatras é realmente medicar algumas crianças, dependendo de algumas características que ele vai analisar. E quando tiver com febre, doutor, o que que eu faço? Primeiro, não desespere. É por isso que eu estou te dando essa informação importante sobre a questão da convulsão. A chance, a probabilidade do seu filho ter é pequeníssima. Pode ter, se tiver, você tem que fazer aquilo que eu sugeri para você. Medicar o mais rapidamente, colocar num pano molhado, urgência. Depois, acompanhamento com o pediatra e neuropediatra, ok? A maioria das crianças, quando tem febre, são febres que a gente chama benigna, que são febres de virose. E que, infelizmente, né, felizmente para os pais, como as crianças têm muitas viroses, por quê? Porque a gente, com o tempo, quanto mais virose vai tendo, menos virose nova vai existir para eu poder desenvolver aquele quadro. Então, normalmente, as viroses, a quantidade de viroses vai diminuindo com a idade. Então, a criança que está começando a vida dela de defesa, né, do sistema imunológico, do sistema de defesa, ela vai ter muita, né? Sempre é uma característica da criança, as viroses, né? Os pais ficam até irritados, vão no pediatra, doutor, desesperados. Doutor, meu filho está tendo febre, o que que eu vou fazer? Ah, está com uma virose. Toma água, lava o nariz e dá mel para tosse ou então xarope de açúcar queimado. Os pais ficam irritadíssimos. Esperam 5 horas na fila da urgência, né? Chega lá, o médico fala isso, parece uma besteira, mas é essa a realidade. Então, essa é a primeira questão dentro dessa o que fazer com a febre, ok? A maioria vai ser viroses e quase sempre benigna. O que você deve fazer com a virose? O menos remédio possível. Quanto mais remédio, mais a criança vai ficar doente. Então, complicações das viroses vêm por causa disso. E a febre? A febre, a dica geral é, se a criança estiver bem, estiver correndo, brincando, normal, sem nada, está com 37,8, até 38 eventualmente, não medite, observe. Como eu falei, o risco da convulsão febril, se ela tiver, já aconteceu, porque a febre já aumentou, né? Já teve aquela velocidade que eu falei que é necessária para desencadear a convulsão. Então, dá para observar. Não precisa ficar medicando toda hora. Observa, a criança está bem, está correndo, está brincando, está se alimentando, né? Claro, nas viroses vai alimentar menos, mas está bem. Não, a febre está aumentando progressivamente, progressivamente. Então, nesse caso, você vai realmente medicar. E aí usa esses remédios, né, gerais utilizados para tratamento das febres, que em geral o pediatra com o qual sua criança faz acompanhamento já deve te orientar. Caso ainda não tenha acontecido, por causa da idade, na próxima consulta você pergunta para ele. Por hoje é isso que eu teria para falar. Na próxima vez vamos falar um pouco mais sobre essa questão das viroses, como é que nós tratamos, o que que tem que ser feito e quais são os riscos, ok? Tchau, até a próxima.